Você já se perguntou quantas vezes a palavra mel, abelha e enxame aparece na Bíblia? Se quiser saber a resposta, se inscreve aqui no canal e deixa o like se gostar do conteúdo. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Apsologia, eu sou Pedro Santos e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho da abelha na Bíblia, né? A abelha, o mel, tudo que for relacionado à criação de abelhas que está presente na Bíblia, eu vou falar um pouquinho. Eu falo para vocês que eu não sou especialista, não sou estudioso da Bíblia, então não tenho tanta propriedade para falar sobre esse assunto. Mas eu resolvi trazer aqui para o canal porque muitas figuras emblemáticas da história da apicultura tinham forte ligação com a igreja. Quer um exemplo? O Lorenzo Langstroth era um reverendo lá nos Estados Unidos. E ele faleceu no púlpito enquanto fazia uma pregação. Se você não conhece a história do Langstroth, tem um vídeo aqui no canal que eu conto bastante detalhes da vida dele e como que ele desenvolveu a colmeia Langstroth que nós utilizamos hoje no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Quer um outro exemplo? Além do Langstroth, tem também o irmão Adam, Brother Adam, que ele foi que desenvolveu a linhagem de abelha Buckfast. Vocês já devem ter visto na internet aí. É uma linhagem a partir de abelhas europeias que ele desenvolveu, que é bastante famosa e talvez seja a linhagem de abelha mais famosa no mundo devido às suas características. Então, quem acredita que não existe melhoramento genético em abelhas, o irmão Adam já fazia isso há mais de 100 anos. Ele já é falecido, mas até hoje existe a linhagem da abelha Buckfast na Europa. E muitos apicultores criam suas abelhas devido às suas características, que em algum outro momento aqui eu vou falar no canal sobre as linhagens de abelhas que nós temos no mundo. Porque nós temos as subespécies ou raças de abelhas, são mais de 30 apis mellifera, e dentro de uma mesma subespécie existem linhagens desenvolvidas por meio do melhoramento genético. A Buckfast é uma delas. Que é um outro nome da apicultura que também tinha forte ligação com a religião, era formado em teologia. Eu não sei a pronúncia correta do nome dele, porque ele é polonês, mas é Dzierzon, algo nesse sentido. Que ele que descobriu a partenogênese na abelha. Então, se você sabe que o zangão nasce a partir de um ovo não fecundado e a rainha, as operárias, são a partir de um ovo fecundado, é graças a ele que descobriu isso. Então existem várias pessoas da história da apicultura que são fortemente ligadas. Eram padres, pastores. O irmão Adam, que eu esqueci de falar, ele era monge. Então várias celebridades apícolas tinham forte ligação com a igreja. Além disso, a Bíblia é o livro mais lido no mundo inteiro. E tem algumas menções às abelhas, ao mel e a enxames. Eu dei uma pesquisada, mas eu não tenho 100% de certeza. Pode ser que alguns de vocês me corrijam se eu estiver errado. Mas, pelas minhas contas, a palavra abelha aparece na Bíblia 4 vezes. A palavra enxame, se referindo a enxame de abelhas, aparece apenas uma vez. E a palavra mel aparece em torno de 54 vezes. Então percebam que a palavra abelha e enxame aparecem poucas vezes. O enxame geralmente aparece relacionado a enxame de moscas e não de abelhas. Já a palavra mel aparece com bastante frequência. Mas aqui até falta um consenso entre o pessoal que entende mais de Bíblia. Quantas vezes o mel se refere ao mel de abelha e quantas vezes a palavra mel se refere a uma solução açucarada originada de frutas, que era bastante comum naquele tempo, principalmente das tâmaras. Então não vou saber dizer para vocês dessa quantidade total aí de vezes que aparece a palavra mel, quantas vezes é mel relacionado à abelha e quantas vezes é mel de origem de frutas. Não sei se vocês sabem, mas o produto natural mais doce encontrado na natureza é a tâmara, aquele melado da tâmara, e não é o mel. Por muitos anos acreditou-se que era o mel a substância mais doce natural encontrada aqui no planeta Terra. Mas hoje em dia se sabe que a tâmara é o mais doce. Então o mel aí acabou perdendo o posto de mais doce do mundo.
mas não tem problema porque não faz diferença nenhuma na nossa vida. Então, mesmo não sendo religioso, eu gosto muito de estudar a história da apicultura e não tem como desvincular a história da apicultura com a religião. Afinal de contas, as abelhas melíferas só vieram para o Brasil porque os padres católicos precisavam de vela feita a partir de cera de abelha e não tinha essa abelha aqui no nosso país. Eu já mostrei o processo de africanização. Tá no canal que tem um vídeo só falando sobre esse processo. Foi um vídeo que deu bastante sucesso na época. Apesar de ter poucos inscritos, deu bastante visualização. E por que essa diferença? Porque a vela feita a partir da cera de abelha não mancha as paredes das igrejas com aquela fuligem preta como a vela de parafina faz. Então foi por esse motivo que os padres católicos trouxeram da Europa as abelhas Apis mellifera para o Brasil. Então aí até hoje, né? Hoje temos a abelha africanizada, mas não tem como desvincular. Se você estuda apicultura, você vai cair também na parte da religião e como um influenciou o outro. Dessas vezes que aparece a palavra mel na Bíblia, tem hora que é o mel de abelha mesmo, o mel no favo, e tem momentos em que a palavra mel é utilizada como um simbolismo para representar uma outra coisa. Um disfarce, parece algo, mas não é. Um exagero. Até o exagero, pesquisar aqui para vocês. Eu não vou ficar lendo tudo, tá? Porque eu realmente não tenho muito conhecimento da Bíblia. Então não sou a melhor pessoa para explicar para vocês. Até porque cada pessoa vai ter uma interpretação diferente de um mesmo versículo, não é verdade? Provérbios capítulo 25, versículo 16. Achaste mel? Come só o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Aqui mostra claramente para você evitar o exagero. Trabalhar demais é ruim, dormir demais é ruim, comer demais é ruim, estudar demais é ruim. Então tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Podemos fazer várias coisas ao mesmo tempo, não só podemos como devemos, mas tudo em equilíbrio, evitar o exagero e o extremo em qualquer parte da nossa vida. Eu sei que esse vídeo vai ficar meio superficial, mas é que eu tenho receio de adentrar numa área que eu não tenho propriedade para falar. Então, o que eu quero passar para vocês é que quem estuda apicultura, quem estuda a criação de abelhas, a evolução da humanidade junto com as abelhas, não tem como você desvincular da religião. Por mais ateu que você seja, muitas personalidades da criação de abelhas, elas tinham forte ligação com a igreja. E muitas descobertas se deram graças a esse pessoal que criava as abelhas no quintal da igreja, criava em prol de alguma coisa da igreja e precisava ter uma produção diferenciada. Então esse pessoal foi fundamental, é a base da apicultura contemporânea que nós temos hoje. Então, por mais que você não concorde, não seja religioso, não tem muita importância para a sua vida, mas saiba que, graças a essas pessoas, que você tem a apicultura que você tem hoje. Graças ao Langstroth, que era um reverendo norte-americano, que você cria suas abelhas numa colmeia racional de fácil manejo, fácil multiplicação. Então, foi graças a um religioso. Espero que tenha gostado, e se tem algum inscrito aqui que estuda a Bíblia com mais frequência, com mais dedicação do que eu, pode deixar um comentário aí explicando alguma passagem que você achou interessante, que envolvia a abelha, o mel, o enxame, alguma coisa relacionada à criação de abelhas, que será muito bem-vindo e será um aprendizado para todos nós que estamos lendo seu comentário. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau!